Eu vou te esperar, não vou sair daqui enquanto não chegar. Eu vou te esperar, Senhor, de joelhos dentro do meu quarto. Oh, não importa quanto tempo vai demorar. Eu sei, eu tenho esperança que chegará o dia em que o Senhor virá me encontrar. Eita, que lindo! Hoje mais um Tete a Tete com a Pri e hoje estou com uma convidada muito especial, a Suneli. Quem não viu um vídeo da Suneli cantando Jesus te amo, nem vou me arriscar. E é isso, Suneli. Você já ficou no quarto esperando algum dia? Conta aí pra mim. Nossa, durante um bom período, no ano de 2015, eu iniciei uma gravação de um CD que foi para mim uma realização de um sonho, né? Não só meu, mas de toda a minha família. Era algo que eu já vinha buscando em Deus há muito tempo, há muitos anos. E eu lembro que eu comecei com todo o gás, com toda a dedicação, com oração, com muito esforço. Eu abri mão de muitas coisas para poder realizar. Sim. Durante esse período durou 2 anos. Só o período de gravação em si. Foi me passada uma proposta para poder parcelar. Eu parcelei, tudo bonitinho. Na época eu não tinha condições financeiras para poder dar à vista. Então, o meu salário da época que eu trabalhava era todo para pagar o CD. E eu lembro que durante esse processo muita coisa aconteceu. Eu assumi agendas enquanto o processo do CD estava rolando, comecei a divulgar e tudo mais. E quando eu terminei de pagar a última parcela, foi que a coisa começou a desandar. Só que eu me recordo que antes da última parcela, 6 meses antes, eu assumi uma agenda em uma determinada igreja. E nessa igreja Deus usou o pregador para falar que eu ia passar por um processo bem difícil, só que se eu me escondesse no Santo dos Santos, que eu não iria sentir muito. Só que quando eu recebi essa profecia, eu pensei que fosse, assim, muitas outras coisas, mas eu nunca atrelei isso a gravação de CD. Isso, porque tava dando tudo certo, entendeu? Eu já tinha tirado foto, já tinha colocado a voz. Aos meus olhos, tava tudo ok, assim, era a vontade de Deus pra minha vida. E tava tudo ok. Deus usou pessoas para abençoar. Como que dá errado, né? Não tinha como dar errado, não tinha. Sim. Mas eu guardei aquilo no meu coração, porque eu sabia que se foi Deus que falou, iria se cumprir de alguma forma. E eu lembro que quando eu recebi a notícia que ele começou já a me enrolar, começou a marcar datas. Data tal, eu vou te entregar. Já começou a me enrolar. Aí eu perguntava, chegava nessa data e nada. Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a me preocupar, porque começou a desandar de uma tal forma. Eu já tinha recebido em MP3 as músicas do CD. Sim. Já tinha todas colocado na rádio para divulgar. E eu lembro que a Rádio Sara Brasil tocou durante 2 meses a música Primeiro Amor, que era o título do CD, a música principal. E assim, o pessoal começaram a pedir, Suneli, o CD e tudo mais. E eu comecei a prometer conforme as datas que ele me passava. Sim. Até que chegou em determinado período em que eu conversei com um determinado irmão de uma igreja. E ele conhecia esse produtor e tinha falado assim, Suneli, esse produtor já deu problemas em tal lugar, e começou a me contar toda a história, todo o processo. E que você não tinha a mínima ideia antes. E ele falou assim, Suneli, desiste porque tu não vai receber. Quando ele falou isso, né, tu não vai receber, desiste porque tu não vai receber. Ele já trabalha com isso, enganando pessoas, e comecei. Então, tudo que ele queria era pegar o teu dinheiro e ir embora. Ele vai continuar te enrolando e tu não vai receber. Quando ele falou isso, era umas 11 horas da noite. Eu lembro que eu deixei o celular de lado, porque naquela hora caiu a ficha, né? Eu lembro que eu deixei o celular de lado e me joguei de bruço na cama, chorando, e falei assim, Senhor, por que tu me enganou? Essa foi a minha pergunta. Aí eu continuei falando. Se o Senhor tivesse dito pra mim que não era pra mim, tu sabes que eu iria entender. Mas agora, por que o Senhor fez eu passar por todo o processo? Tu usou pessoas pra me abençoar, porque eu não tinha condições de pagar. E agora o Senhor vem dizer pra mim que não era pra mim. E eu falei assim, chorando. Só que na mesma hora me veio, o Espírito sussurrou no meu ouvido, naquele exato momento que eu tava assim, chorando, muito entristecida. Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí eu lembro que quando o Espírito sussurrou isso no meu ouvido, eu comecei a chorar, não porque estava dando errado, mas porque, poxa vida, eu tô questionando uma vontade
de Deus. E eu dobrei o meu joelho e falei assim, Senhor, não estou entendendo nada, mas essa promessa não é minha, o sonho não é meu, foi o Senhor que me prometeu, e a partir de agora me dê força para encarar a situação, porque eu tenho que avisar todo mundo que eu não vou receber. Imagina. Eu vou ter que avisar a minha família, e depois do Transtorno, processo eu não né? sei o que vai ser. E eu lembro que essa foi a minha oração. Só que eu usei aquela experiência e comecei a contar, comecei a escrever, porque nesse período eu escrevi muitas músicas. E eu lembro que em todo lugar que eu ia, quando eu cantava uma música nova, Deus fazia algo extraordinário acontecer, porque era a minha realidade naquele momento. Inclusive essa Vou Te Esperar que eu iniciei. Eu vou te esperar. Eu escrevi nesse período. Eu lembro que muitos irmãos, um irmão em específico me chamou no final do culto e falou assim, Suneli, o diabo tirou algo de ti, te roubou, não sei o quê, e começou a falar que era culpa do diabo. Eu cheguei em casa e fiquei pensando, tá, o diabo, ele só tem poder sobre nós, ou de exercer alguma coisa sobre nós quando a gente dá legalidade ou por permissão de Deus. Eu falei assim, Deus Deus não poderia, legalidade eu não dei. E eu sei que o diabo não faz nada sem permissão de Deus, então por que seria culpa do diabo? Então, é algo de Deus e eu preciso entender que ele está querendo me ensinar algo com isso. E por muitas vezes, quando me batia a tristeza, eu queria me vitimizar, que eu queria me entristecer, o Espírito vinha e me dizia, Suneli, tu não é vítima. Quando ele começou a me falar isso, eu comecei a entender, porque quando a gente entende que o processo da nossa vida, as tristezas, as frustrações, quando a gente começa a enxergar como uma oportunidade de crescimento e não como algo para querer nos destruir, a dor diminui. Amém. Quando eu comecei a enxergar aquele processo como uma oportunidade de Deus me moldar, de eu ter história para contar e de eu crescer, eu comecei a parar de me sentir vítima da situação, mas de me ver como alguém que estava sendo ensinado e moldado por Deus para crescer. Sim. Foi então que eu comecei a amadurecer. E hoje você diria para quem está sofrendo com alguma coisa, está passando por alguma frustração, o quê? Em específico? Em específico, que nada acontece por acaso. Que Deus tem um propósito em tudo, nas piores da situação. E você tem duas opções, ou confiar em Deus e descansar, ou se desesperar. E acabar tentando com a força do braço, que eu acho que é o que a maioria faz, né? Achando, exatamente. Não, é esse o desespero, né? De fazer né? com a força dos braços. Vou fazer, vou lutar, vou e cansa. Porque uma hora não aguenta. O resultado final de quem se desespera é o quê? É morte, vai ficar no fundo do poço. Mas quem descansa e confia em Deus, mesmo sem entender, alcança a vitória. Com toda certeza. E eu sou prova viva disso. Eu nunca pensei na vida que eu chegaria em um tempo de levantar as mãos para os céus e agradecer, Senhor, obrigada por aquele homem ter me enganado. Olha isso. E tu lembra da primeira composição? Nesse período, nossa, eu comecei a escrever com 12 anos. Sim. Durante esse processo, nossa, teve muitas canções, porque eu vivi muitos períodos de desânimo, de me sentir muito vazia. Assim. É normal, faz parte do período. Mas desde que eu pegue esse desânimo e coloque diante de Deus, isso faz toda a diferença. Então, eu digo que cada música é um período da minha história. Foi o que eu vivi, entendeu? Então, foi algo que o Espírito ministrou no meu coração. São orações que eu sempre digo que eu sou apenas papel e caneta. Quem é o compositor é Ele, porque Ele ora por nós. Então, nesses momentos de mais tristeza, de mais angústia, foi os momentos que Ele me deu as canções mais belas e que fazem mais efeito, que são mais usados para alcançar pessoas. Corações, exatamente. Né? Porque é a realidade daquilo que a gente vive. Que tu tá vivendo. E que bacana a gente ver, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa lá no altar, cantando, feliz, ministrando vida de pessoas. E muitas vezes a gente esquece de saber que a pessoa tem uma história, tem uma bagagem para ministrar e ver, né, um rostinho bonito, tudo mais, uma voz linda. Tipo, como foi essa trajetória da Suneli? E poder entender como você venceu isso em Deus. Isso meu Deus, é incrível, porque eu acho que muitas pessoas estão lá tentando ainda com a força do braço e frustradas e, meu Deus não quer que aconteça. E às vezes não é isso. Às vezes não é o tempo para aquilo que Deus tem, ou não é da maneira que Deus tem para aquela pessoa, né? E tu gravou Jesus Chama com Compaixão, foi a primeira canção que você gravou? Foi a primeira canção que eu gravei com o clipe, assim, foi algo assim inesperado. Que eu já tinha assim, sabe quando cria tanta expectativa para algo, eu quero, só com as tuas próprias forças, sabe, é muita força que tu quer, de tanto que tu quer, que tu se força tanto. Né? Aí chega um período que quando tu descansa em Deus, tudo aquilo que é, digamos assim, eu não entendia durante o processo, que isso foi me revelado depois.
conforme a gente vai caminhando com Deus, as coisas vão se clareando. Certo. E eu lembro que eu não conseguia imaginar o meu ministério sem gravação, sem CD, sabe? Sem tudo isso. Eu não conseguia imaginar isso. Eu achava que isso era o meu ministério. Mas depois disso, Deus foi me ensinando que eu não precisava ter um CD gravado para poder exercer aquilo que Ele tinha colocado em minhas mãos para fazer. Que aquilo era secundário, que Ele poderia me usar. Era uma consequência. Isso, era uma consequência. Que você estava fazendo já. Exatamente, mas eu não tinha essa mentalidade. Eu, na minha cabeça, na época, antes de tudo isso acontecer, eu achava que Deus estava em primeiro lugar. Mas não. Com as experiências que eu fui vivendo, eu fui vendo que quem estava em primeiro lugar era o meu ministério. Caramba, então você teve que ser quebrada daquela maneira também para poder entender isso. Exatamente, claro que isso foi com o tempo. Eu certeza. fui amadurecendo com o tempo, as coisas foram se clareando com o tempo. Então, mais um motivo para eu não me ver como vítima. Deus começou a me mostrar coisas sobre mim que eu não conseguia ver. Tava cega. Exatamente. Então, quando apareceu a oportunidade de Jesus Te Amo, eu já estava naquela fase de que assim, ó, seja feita a tua vontade. Eu não criei expectativa. Eu acho que o pastor Diego deve ter percebido que quando ele perguntava, e é isso, Nelly, como é que tá o coração para a gravação? Eu falei assim, não sei, eu não criei expectativa para isso, pastor. Tipo, eu tô tudo de boa, como se nada tivesse acontecendo. Se der, tudo bem, se não der, isso. Tudo faz também. Então, assim, tá nas mãos de Deus. Tanto que foi no dia mesmo que o vídeo foi lançado que eu fiquei na real. Que eu chorei, inclusive, eu falei, puxa vida, eu tenho CD. Quando eu vi o meu nome aparecendo, né, Nascimento, aí eu falei, cara, eu tô gravando. A realização de um sonho tá ali. Olha só a fidelidade de Deus. E fluiu, não foi uma coisa que você teve que correr, suar, nossa, e se desesperar. Não, o Senhor preparou tudo. Exatamente. E eu tava o quê? Eu tava pronta, porque Deus estava ocupando o lugar que Ele deveria ocupar e o ministério secundário. Amém. Então, eu acho que esse alinhamento, eu acho que é o primordial para qualquer pessoa, independente se tem ministério, se não tem, às vezes é em outra área, não é musical, né? Às vezes é no teu propósito de empresa, às vezes é trabalho, e daí de repente eu não vivi com a minha família, não desfrutei daquilo mais importante que eu tinha, e de repente se esvai. Né? E a gente só consegue perceber quando realmente eu perco. Alguém parte, né? E isso é o ciclo normal da vida, ou até mesmo essa questão do CD que perdeu, caramba, daí começa a desesperar. Mas na verdade o que realmente importa são pessoas. Exatamente, com toda certeza. E o Senhor em primeiro lugar, com certeza. Quando a gente consegue alinhar essa hierarquia na nossa vida, eu acho que as coisas vão se alinhando. E eu gostaria que você cantasse o restante dessa música para que a gente possa conhecer, porque eu só peguei o gostinho do refrão. No final, eu lembro que essa canção eu escrevi durante esse processo. Eu lembro que eu pedi pro meu pai para eu ficar em casa. Todo mundo foi para a igreja nesse dia, que a minha família é toda de cristão. E eu fiquei em casa. Eu lembro que eu cantei todas as músicas que eu tinha escrito desde os meus 12 anos. Uau. E eu chorei. Aí eu lembro que eu fiquei olhando pela janela e comecei a cantar essa canção em forma de oração. E eu finalizei ela assim, ó. E eu verei teu sorriso, eu verei tua face, ouvirei tua voz, bem de perto falarás comigo. Finalmente sentirei teu abraço aqui, pois sei que os que esperam no Senhor nunca esperam em vão. Pois sei que os que esperam no Senhor nunca esperam em vão. Uau, muito bom! Que delícia estar aqui com você. Amém. E eu queria dizer para você que está aí, não sei em que fase da tua vida você está, mas espera no Senhor. O tempo dele é melhor do que o nosso. Verdade. E a palavra dele diz, né, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E eu sei que para a Sunelli é só o início. Ela gravou Jesus Te Amo, gravou Nasci Pra Crer, mais algumas. E é só o início de tudo que o Senhor vai honrar a tua vida pela tua espera, pela tua dedicação. Porque quando nós estamos com o joelho no chão, quando nós estamos realmente em oração, colocando o Senhor na frente, o resto flui, o resto acontece. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe você. Até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe.